Boa noite aos amigos de casa e aos amigos presentes aqui em nossa transmissão. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2026. Estamos no mês roxo e laranja. O mês de fevereiro roxo é uma ação de conscientização para doenças como a lúpus, fibromialgia e o mal de Alzheimer. Já o fevereiro laranja é uma campanha de sensibilização sobre a leucemia. Iniciaremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Itens 5, 6 e 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O Evangelho de hoje será transmitido como está sendo online, devido às fortes chuvas que se apresentam aqui em nosso estado. E será realizado com o nosso amigo e trabalhador do Grupo Espírita Francisco de Assis, na Ilha do Governador. E daqui, do Centro Espírita Maria Madalena, em Ramos. Seja bem-vindo, amigo Luiz Carlos. Boa noite, muito bem-vindo, né, a todos que estão assistindo agora e que vão assistir depois, né? E a gente está relembrando os tempos de pandemia, né? Que tudo era feito assim, né? Graças a Deus Verdade. suportamos, mas, né? Essa Verdade. tecnologia veio para ficar e está ajudando a gente agora em mais esse momento aí dessas chuvas, né? Tá? Como a Bom, Defesa Civil pediu para que evitassem sair de casa, acho melhor a gente não ter arriscado, né? Vamos esquecer que nós somos ciência, filosofia e religião, né? Se a ciência está dizendo que é bom ficar em casa, vamos ficar em casa. Vamos Não? ficar em casa. Vamos respeitar, né? Obrigada, Não? Luiz, obrigada. Nada. Eu que agradeço. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, boa noite. Aqueles que estão entrando agora aqui ao vivo, e mais uma vez também aqueles que vão ver a gravação depois, né? Como sempre, né, nós iniciamos a nossa atividade fazendo uma prece, não? Porque, vamos dizer assim, é um ritual, né, um caminho que a gente segue, né, nós espíritas, de sempre pedir, agradecer, contar, né? A gente sabe que sempre conta, mas sempre bom a gente fazer a prece para estabelecer essa ligação com a presença dos bons espíritos, os espíritos superiores, os espíritos do bem, os espíritos abnegados, para que ajudem a gente a trazer as melhores ideias, tragam as melhores instruções para que a gente possa continuar a viver, continuar a trabalhar, a atuar aqui nesse mundo de provas e expiações, que não é fácil, que a gente sabe que é difícil, mas que é plenamente possível a gente caminhar com alguma harmonia, com alguma paz e até mesmo felicidade. É por isso que nós hoje, né, estudamos o Evangelho, a Boa Nova de Jesus, que nos ajuda muito, né, pois ele falou e exemplificou, né, como nós devemos, como nós precisamos seguir para chegar, né, a essa felicidade tão desejada. É como ele diz, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, vamos fazer uma prece, então, convido a todos aqueles, né, todos nós aqui unidos em pensamento e corações, para fecharmos nossos olhos ou não, como você se sentir mais confortável. Vamos falar com Jesus, com os bons espíritos, com Maria Madalena, nossa mentora, Antônio de Pádua, primeiro para agradecer por tudo quanto passamos, por tudo quanto temos que crescer, por tudo quanto temos de benesses, por tudo também que nós temos que ultrapassar.
muito obrigado, pois sabemos que tudo tem um intuito, uma missão na lei de Deus, na lei do trabalho e na lei do progresso, nas leis morais que nos ensinam como proceder. Muito obrigado, Senhor, por tudo, mais uma vez. E nós estamos aqui abrindo os estudos do Evangelho nessa noite de sexta-feira, para que possamos receber mais esse fermento, mais essa força através dos teus ensinamentos, da tua boa nova, para que possamos sempre seguir com fé, com esperança, mas com tudo, Pai, determinação, pois sabemos que fomos criados para o bem e podemos caminhar no bem, sabendo e tendo o Senhor como modelo, guia e exemplo. Na tua paz, no teu amor, na segurança e no amparo certeiro que temos fé de todos os nossos irmãos doutores, nós abrimos os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 14, honrai nosso pai e vossa mãe, e os itens que nós vamos tratar hoje, eu só estou repetindo, né? Para reforçar, né? A Igara já falou, mas estou reforçando aqui o que nós vamos estudar hoje. O item 5, 6 e 7, que trata do que quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Sabe, a última vez que nós tratamos desse assunto, acho que foi até eu mesmo, se eu não me engano, só um minutinho. Fui eu mesmo, se eu não me engano, a gente falou de honrar, falou da piedade filial, né? Sobre a gente cuidar, zelar pelos que cuidaram da gente, que nos ensinaram, que nos apoiaram, que nos acompanharam no nosso desenvolvimento biológico e também espiritual, né? A gente não pode esquecer, mesmo sendo espíritos imortais, temos toda uma bagagem de vida, nós aprendemos também com aquelas pessoas que fazem essa tutela nossa, né, que cuidam da gente, não, no início de cada encarnação, que nós chamamos de pais, né? Tá? E mais eu falo, os pais são aqueles que cuidam, que zelam, que protegem, que abrem caminhos, que nos direcionam, não? Que dizem sim, que dizem não. Então, quando a gente fala pais, quando a gente fala dessa questão honrar pai e mãe, a gente está falando hoje em dia, né, todos aqueles que cuidam de outras pessoas. Então, são os próprios pais, são pessoas que atuam em creches como educadores, professores que zelam pelo aprimoramento de outra pessoa, também, como posso dizer, aquela pessoa que não é sua pai, sua mãe biológica, mas ajuda e cuida de você no teu desenvolvimento, né? Aquelas avós emprestadas que a gente tem, aquelas tias emprestadas que a gente tem, que muitas vezes são mais próximos da gente do que os nossos consanguíneos mesmos, né? É interessante isso. Às vezes tem aquela pessoa que é uma vizinha, uma pessoa que mora perto da gente, que mora na mesma rua, e que acompanha o nosso crescimento desde a infância, né? Que viu desde menino e tudo. Aí a gente estava, ó, tia tal, fulana e tal. E essa tia, não sendo consanguínea, mas ela tem um laço emocional, um laço sentimental e, quiçá, também espiritual com a gente, bem maior que muitos parentes, né? Aquela história. Tem parentes que a gente só vai ver nas seguintes situações, né? Enterro, casamento, ou então essas festas de Natal, final do ano, né? Que a família toda se reúne, aparece todo mundo. Não? Mas aquele dia a dia mesmo, aqueles nossos dilemas do dia a dia, quem está perto da gente são essas pessoas. Né? Estou dando um exemplo para introduzir o que Jesus quis dizer, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Porque, gente, não parece incoerente? Primeiro, a gente fala um capítulo, honrai vosso pai e vossa mãe.
Aí depois vem essa passagem que Jesus falou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não parece contraditório? Não? E assim o foi. Não? Como sempre, lá na época de Jesus, os fariseus usaram isso contra Jesus. Né? Sempre questionavam Jesus contra isso. Não? Mas vamos entender primeiro a situação. Tá? Aqui no item 5, eu não vou ler tudo, porque é um pouco extenso, né? Mas vou mostrar a vocês aqui como funciona o que está acontecendo. Não? Na época que Jesus, no momento que Jesus falou sobre isso. Isso está no Evangelho, deixa eu ver aqui, de São Marcos, capítulo 3, versos 20 e 21, 31 a 35, e São Mateus, capítulo 12, versos 46 a 50. Então, diz assim no 5, né? Deixa eu ler aqui. Chegando à casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar a refeição. Ou seja, onde Jesus ia muita gente para ouvi-lo, para captar seus fluidos, para captar sua energia, para estar próximo daquela pessoa que passava tanto bem-estar. Né? Tanto é que ele estava sem tempo até de comer. Quando os seus parentes, continuando, quando os seus parentes ouviram isto, saíram para prender, pois diziam, ele tinha perdido o espírito. O que é isso, gente? Vamos, não só para prender Jesus, nada disso. É que, quando eles ouviram isso, falaram, pô, Jesus está desequilibrado, né? Jesus está fora de si, porque ele vivia dando palestra, ele vivia dando orientação, vivia atendendo, acolhendo, né? Ele estava até sem tempo de comer. Então, essas pessoas, né? Aí, que pessoas são essas que ele vai falar aqui embaixo? A mãe e os irmãos foram lá, não, vou tirar meu irmão disso, né? Vou tirar meu filho disso, porque ele está fora de si, ele está perdendo os limites, né? Ele está perdendo, vamos dizer, as estribeiras nesse trabalho, tá certo? Como se aquilo ali estivesse, na visão deles, sendo uma coisa que Jesus não estava estabelecendo, não estava numa forma incômoda e até mesmo sem condição de falar para o pessoal que estava demais, né? Que ele estava ultrapassando os limites deles. Mas isso é uma visão materialista, é uma visão deles ali até egoística, né? Daquela coisa de ter, né? De proteger o filho, né? Principalmente na questão da Maria, né? Que ela tem a ternura da mãe, tem o melhor para a mãe, né? E não entender de fato a missão dele. É isso que vai falar aqui, aqui embaixo, né? Tá? Que quando eles chegam lá onde Jesus estava, né? Eles falam o seguinte, né? Sua mãe e seus irmãos chegaram ficando do lado de fora e o mandaram chamar, né? Ou seja, eles chegaram lá para chamar, para pegar Jesus e mandaram chamar Jesus. O povo que estava sentado ao seu redor disse-lhe e ele respondeu o seguinte, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Né? Então, imagina a cena, tá? Chega lá, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí para te procurando, te chamando. Aí ele olha para o pessoal e fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Falando para eles ali, dizendo, né? Eles lá fora são, sim, meus irmãos, minha mãe, biológica. Mas vocês aqui também são meus irmãos. Quando ele fala assim, quem são de fato? Né? Quem é de fato que está junto comigo? Né? Nesse momento, são vocês. Né? Então, tem que ter muita peculiaridade aqui, gente, tá? Jesus está desmerecendo a mãe dele e os irmãos? Não, tá? Que veja só, fala aqui no item 6, né? Que se a gente for ver direitinho, não, os irmãos de Jesus, eles não propriamente eram lá os seguidores de Jesus. Não tem nenhum irmão biológico de Jesus como apóstolo, como seguidor de Jesus, como ali como braço, vamos dizer, o braço direito de Jesus. Não tinha um parente biológico de Jesus. E há aqui algumas coisas que falam, né?
alguns comentários, algumas coisas, assim, né, que até, né, eu sempre confirmo aqui, eu vejo em outros evangelhos, em outras traduções, né, que até alguns irmãos de Jesus eram contra o que ele fazia, né, eram contra o que ele pregava, eram contra o que ele trabalhava na, na vida dele, né, ao ministério que ele exercia. Né? Muitos deles não até discordavam, tá? Não eram lá grandes adeptos, né, ou afetos daquilo que Jesus fazia. Então, isso já é um momento que, como se diz, Jesus estava indo para a esquerda e ele estava indo para a direita, entendeu? Era uma coisa nesse sentido. Não, ou vou inverter também, né? Porque ou Jesus estava indo para a direita e eles indo para a esquerda, para evitar problemas aí. Então, a gente, né, vê com isso que Jesus quis mostrar que não é porque eles são biológicos, meus parentes biológicos carnais, que necessariamente, né, eles são tão ou mais, digamos, ligados a mim do que quem não é. Né? E a mesma coisa com relação à mãe dele. Aí você fala, nossa, Luiz, a gente vai falar da Maria, a mãe das mães, o exemplo de mãe, o modelo que a gente, né, até busca seguir, né? Mas Maria, ela também não era discípula de Jesus. Ela não era uma apóstola de Jesus. Né? Ela não caminhava junto com Jesus. Até porque Jesus nem queria, nem queria, nem incentivava. Né? Não é porque não tinha mulheres, porque tinha Maria Madalena. Né? E Madalena, a nossa mentora, ia, mas também sofria até muito, digamos assim, digamos assim, algumas restrições, às vezes, lá dos apóstolos, os homens, né, que era a nossa maioria, inclusive Pedro, né, que às vezes, né, fala, pô, Maria tem que ouvir tudo que a gente ouve, participar de tudo. Então, tinha isso. Então, até mesmo Jesus não incentivou isso. Mas, né, a Maria, ela não é assim, digamos, não estou tirando a importância, a dignidade, a excelência do espírito mariano, não, muito pelo contrário, tá, gente? Porque o que ela representa é o amor, é a ternura, que ela esteve ao lado de Jesus ali naqueles momentos do sacrifício, dos momentos que ele sofreu, que ele padeceu, ela estava ali do lado, mas ela estava ali como a mãe cuidando do filho, a mãe zelando pelaquela missão que Deus lhe confiou de trazer aquele espírito com aquela missão especial para tratar na terra. Mas daí ela entender, né, de fato, exatamente qual era a missão de Jesus, né, ela via com os olhos de mãe. Então, até que ela foi lá, ó, pô, meu filho está aí, muito soberbado, vocês estão em cima do meu filho está tendo tempo nem de comer, né, vamos dar um tempo aí que eu preciso protegê-lo. Exatamente como você, mãe, procederia. Não? Então, não é por aí. Não? Então, quando ele falou isso, né, ele falou que os irmãos, não, e a mãe, naquele momento que ele estava se dirigindo às pessoas, que ele estava cumprindo o seu sacrifício que ele encarnou aqui na Terra, né? Naquele momento, as pessoas a que ele tinha que devotar a atenção dele eram quem? Aquelas pessoas que estavam ali ao lado ouvindo o que ele quer te dizer, ou pedindo ajuda, ou requerendo algum acolhimento. É por isso que ele vira para a multidão, como ele nunca perde, Jesus nunca perde o momento de ensinar, ele vira para aquelas pessoas falando assim, ó, quem são meus pais, quem são meus irmãos? O que ele está falando? Quem é o meu próximo? Agora vocês são o meu próximo, aqui mais próximos, que eu tenho que devotar atenção. Ele estava dando a lição de amar ao próximo. Né? Não é isso que está lá? O mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas que próximo é esse? Qualquer próximo, qualquer pessoa. Não é isso que ele mostra lá, Jesus, na parábola do bom samaritano? Qualquer próximo. E naquele momento ele quis dizer assim, ó, uma coisa é minha família carnal, outra coisa é minha família espiritual. Então ele estava dando exemplo ali de que ele estava valorizando agora, naquele momento, os laços de espírito, né? É o que tem aqui no finalzinho do item 7,
daqui da lição que nós estamos estudando hoje. Diz assim, ó, Jesus não perdia nenhuma ocasião para tratar de um ensinamento. Aproveitou, então, a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Uma é a questão do espírito, a outra é a questão do corporal. Ele estava o quê? Desvalorizando uma em função da outra? Não. Ele sempre valorizou e enalteceu a sua mãe. Ele sempre considerou os seus irmãos. Né? Ele sempre deu o melhor para os irmãos, mesmo não sendo entendido pelos irmãos. Mesmo tendo irmãos que eram, não desafeto, mas não aceitavam, não coadunavam com as ideias dele. Né? Mas mesmo assim, Jesus não o julgou. Né? Tá? Não era aquela relação de união, né, perfeita como ele tinha com João Batista. Né? João Batista pregou, João Batista anunciou, João Batista preparou a chegada de Jesus. Né? Aí você vai ver, né? O laço de Jesus com João Batista é muito mais forte do que com os próprios irmãos carnais, porque a gente está falando do quê? Uma coisa é o laço biológico, outra coisa é o laço espiritual. É como fala aqui, né? O homem, a carne, dá origem à carne. O espírito dá origem ao espírito. Né? E nós, quando pensamos na família espiritual, nós vamos ver que a coisa, que a dimensão é muito maior. Né? Sabe? A gente sabe, sim, que a família é um elo fundamental na vida social. A gente sabe que lá na lei moral da sociedade, os espíritos falam que a família é a base da sociedade, né? A base da nossa inclusão na vida social, na vida do relacionamento com o outro, e, com certeza, se é na vida do relacionamento de interação da gente com o outro, entra o lado moral também. A gente aprende a desenvolver o lado moral nessa convivência. Né? Porém, não, as relações, não, carnais, elas são importantes, mas elas não são tudo, porque nós temos relações espirituais onde vão ter pessoas que vão trazer para a gente muito ensinamento, muito desenvolvimento, muita coisa que, às vezes, né, ali no laços carnais, os espíritos que estão ali encarnados naquela família nuclear não têm para nos dar, ou não estão em processo de evolução para chegar àquele estágio que a gente também está caminhando, e às vezes a gente vai ter isso, né, um aprimoramento moral, um conhecimento mais, digamos, elevado vindo de fora. Ou seja, meus irmãos, né, vamos priorizar, sim, honrar nosso pai, nossa mãe, nossa família, vamos. Mas não vamos esquecer que nós, na realidade, pertencemos a uma família maior, a uma família universal. É por isso que tem a lei de justiça, amor e caridade. Né? É por isso que tem a lei do amor, porque nós somos todos uma grande família. Né? Nós somos todos vindos de um mesmo Deus, de um mesmo Pai, de um mesmo Criador. Todos nós somos irmãos no verdadeiro sentido da palavra quando pensamos no lado espiritual. Então, por isso que, né, repito, às vezes não é incomum a gente encontrar uma pessoa que não temos um laço biológico, carnal, mas encontramos nela ali muita coisa, parece que é um encontro assim, especial, né? De uma pessoa que a gente às vezes conhece há muito tempo e não se dá conta, né? Ela não é biologicamente ligada a mim, mas nós somos ligados intensamente, espiritualmente, né? E aí que a gente começa a compreender. Não? Vou dar um exemplo, sim, vou dar um exemplo meu. Não? Uma das características que eu encontrei no Espiritismo, não, foi que os centros espíritas que eu trabalhei, e agora em especial, lá no GEF, aqui no Maria Madalena, eu encontrei pessoas que me ajudam demais. Parece que tem gente ali que eu conheço há séculos. Não é dessa encarnação. Parece que tem gente ali que eu estou reencontrando.
E o reencontro bonito, o reencontro brilhoso, o reencontro evolutivo, sabe? Parece que eu estou ali recebendo o que eu preciso para continuar essa missão que eu vim fazer aqui, ou seja, cumprir aquilo que eu vim fazer aqui no que diz respeito a minhas provas e minhas expiações para crescer. Então, por isso, gente, é que aquela história, aquele ditado, né? Quando a gente se abre para o bem, quando a gente se abre para o melhor, quando a gente começa devagarinho, né, a olhar com mais sintonia, a buscar olhar no outro, não um competidor, mas uma pessoa que está crescendo junto com a gente vai descobrindo essa família espiritual tão legal, tão bonita, né? Tenho certeza que você que está me ouvindo agora, né, e que vai ouvir depois também, você vai lembrar que tem gente que não é seu irmão, mas é mais do que seu irmão. É seu companheiro. Você sente que alguém que está ali, lado a lado contigo, está ali juntinho contigo em todos os momentos, né? Independente de qualquer coisa, de qualquer laço material, mas pelo laço espiritual, pelo laço emocional. E isso faz muita diferença, sabe? Isso não quer dizer que a gente vai concordar sempre e tal, não. Mas você vai ver que perto daquela pessoa a gente vai encontrar, né, o berço, o acolhimento, o carinho, a abertura para abrir os nossos olhos quando a gente pode estar trilhando por um caminho mais espinhoso, aquela pessoa que realmente se incomoda, digamos, se dedica, se preocupa, se envolve contigo, né? E para isso não precisa ser meu irmão biológico, né? Pelo contrário, né? Às vezes, não, aqui na nossa mundo imperfeito, uma das coisas que eu mais vejo aí, às vezes, em função do meu trabalho, são problemas na família, né? Problemas, né? Tá? Problemas assim bem difíceis assim na família de resolver, coisas que entre pessoas que a gente às vezes não tem essa relação, é um laço bem maior. E eu, gente, sou testemunha, eu posso dar testemunho que encontrei pessoas da vida que realmente são responsáveis por eu estar aqui hoje falando com vocês. Eu poderia não estar aqui encarnado hoje se não fossem determinadas pessoas perto de mim, tá? Se não fosse vocês agora aqui também me dando essa força, ouvindo, eu acho que falando e ajudando a distribuir, a dar e receber esses fluidos e esse ensinamento que nós estamos tendo agora, não? Bem, amigos, irmãos, né? Quando a gente fala a palavra irmãos, nós não estamos mentindo, somos todos irmãos. Pense com mais carinho, olhe com mais generosidade, olhe com mais presteza, deixa vazar o lado sentimental, né? Vamos lembrar o seguinte, tem uma música do Milton, do Brant, que fala que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração, né? Sabe? É isso. Um amigo pode fazer muita diferença na tua vida. Pode salvar a tua vida, coisa que às vezes o irmão biológico não faria, né? Vamos pensar nisso e lembrar, né, que nós estamos aqui para criar pontes, criar caminhos de encontro. E é esse o sentido que Jesus quis falar, né? Quem são meus irmãos? Quem são minha mãe, né? E eu falo, quem são meus irmãos, né? Vocês são meus irmãos, melhor dizendo, e são minha mãe, são meus pais, são pessoas queridas, né? Que a gente está aqui realmente para aprender a amar. E quando a gente consegue fazer isso, gente, tenha certeza, a vida vai ter dificuldades, mas a gente sabe que vai para olhar para o lado e vai ter aquela pessoa que te apoia, um olho do bem, sem censura, sem nenhuma forma de proveito, mas apenas para crescer junto contigo. Não esqueça disso, tá? Guarde dentro do peito, vibre muito bem
com essas pessoas que te fazem bem, tá? Porque é aquela questão, né? Esses encontros é que fazem a diferença. Esses encontros é que fazem a gente realmente já ser feliz hoje aqui, apesar de todos os desafios. Então, pense nisso, tá? A hora já se faz necessária da gente terminar o estudo e eu vou fazer a prece de agradecimento mais uma vez. Pai amado, Senhor Jesus, Maria Madalena, Maria de Nazaré, Meimei, Irmã Sheila, enfim, nossos mentores espirituais, obrigado por esse momento de harmonia e comunhão, por esse momento que a gente procura entender que somos todos partes de uma grande família espiritual, somos partes de um amor universal, que a gente possa, sim, seguir agora, seguir após esses estudos, procurando trabalhar para que a gente consiga, de fato, exercer no nosso comportamento, na nossa conduta, tudo isso que a gente está aprendendo. Muito obrigado, Pai, por tua luz. Muito obrigado por esse momento. E temos certeza que agora, nesse momento, após os estudos, estamos melhor do que quando chegamos. Muito obrigado. Graças a Deus. Bem, irmãos, eu vou aproveitar aqui. Desculpe só um minutinho. Eu vou aproveitar esse momento aqui desse encontro. E como é praxe, né, a gente faz a radiação lá no centro, na reunião presencial. Queria convidar todos vocês mais uma vez para a gente unir os nossos pensamentos. O que é irradiação? A gente unir o nosso pensamento no bem, na paz, né? Para que a gente possa levar, né, esses bons pensamentos, esses bons sentimentos a todas essas pessoas que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades lá em Juiz de Fora, em Ubá, né? Em outros lugares aqui também em Nova Iguaçu, nessas chuvas, e a todas as pessoas que vierem à nossa cabeça, e os nossos irmãos, né? Que porventura, né, a gente deixou saudade com o desencarne, que a gente queira tocar o sentimento desses nossos irmãos, aqueles que desencarnaram há pouco tempo, para que sejam envolvidos, né, nesse sentimento de amor e de bem que a gente vai enviar agora para ajudá-los a sair, a buscar um melhor caminho. Então vamos unir nossos pensamentos, pensar nos lugares bons, pensar no momento bom das nossas vidas, pensar no melhor dos nossos sentimentos. É como se a gente estivesse ouvindo uma música ou ouvindo uma fotografia que desperta aqueles sentimentos muito bons, de momentos muito felizes, de momentos muito de encontro, de paz. Lembrar daquele nosso irmão que é desencarnado e lembrar não da melancolia, mas da saudade, do carinho, do bem que ele nos fez, que proporcionou e ainda continua a proporcionar, e a gente pode continuar a proporcionar. Vibrar com mais intensidade do nosso sentimento mais puro, como se nós estivéssemos num jardim de rosas, num jardim de jasmins, num jardim de flores que trazem aquela iluminação, traz aquela energia, traz o frescor, trazem aquele aroma do bem que pode ser traduzido nesses pensamentos que nós estamos enviando para os nossos irmãos agora, sejam encarnados e desencarnados, que nós sabemos que precisam, que nós sabemos que estão num momento de sofrimento, que estão nos hospitais, nos nosocomios, nos presídios, enfim, aquele que cai uma lágrima do seu olho, aquele que tem um aperto no coração e aquele também que vive e preza a paz, o amor, a serenidade e a felicidade. Muito obrigado, Senhor,
que imaginamos agora a presença deles influenciando esses nossos irmãos para que sigam bem e recebam todo o nosso coração, de todo o nosso desejo, essas boas energias, esses bons fluidos. Obrigado, Pai. Obrigado, nossas irmãs marianas. Obrigada, Falange Maria Madalena, que, como mães, toquem com sua ternura, o seu amor a todos esses nossos irmãos. Que eles sejam parados na paz de Deus, sejam parados de todo o nosso coração, de todo o nosso amor. Graças a Deus. Muito obrigada, Luiz Carlos. Muito obrigada pelo estudo lindo e pela irradiação que foi feita neste momento. Levemos nosso pensamento em paz a todos nós. Obrigada, Luiz Carlos. Tá. Nada, obrigado. Tchau, muita paz e bem para todos. A todos nós. Lembrando aos amigos do Centro Espírita Maria Madalena que amanhã, dia 28, sábado, teremos a nossa energização. É um trabalho de apoio e ajuda ao próximo, das 8 horas às 11 horas. Não cobramos nada. Não esqueça, amanhã é energização. Na segunda-feira, dia 2 de março, seguimos com os estudos dos livros dos Espíritos e o livro dos Médiuns, começando às 18 horas. Na quarta-feira, dia 4, começando às 18 horas, com o estudo do livro A Gênese. Na sexta-feira, dia 6, iniciando às 19h30, com a conversa fraterna e logo em seguida a palestra mensal, com o tema O Profundo Significado Espiritual da Mentora do SEM, Maria Madalena. Logo em seguida as orações, a irradiação, os passes, a água magnetizada e a prece final. E lembrando que a evangelização infantil acontece todas as sextas-feiras, no horário da sessão pública, iniciando às 19h30. Tragam as suas crianças e assistam à sessão. E agora iremos terminar a nossa transmissão. Muito grata e mais uma vez obrigada pela compreensão. Boa noite.